Olá, turma, tudo bem? Vocês viram o nosso slide, nossa aula da semana passada. Lembra o que nós estudamos? Então agora a gente vai fazer revisar um pouco da aula passada e dar uma continuação. Vamos deixar a preguiça, pegar o nosso caderno e o lápis e iniciar a nossa atividade hoje. O nosso objetivo hoje vai ser identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a nossa reta numérica e outros materiais, como os recursos. Você lembra da aula passada? Veja que nós trabalhamos números racionais, E o que é um números racionais? Aprendemos que é os números em frações e os números decimais. Então, todo número que tiver em forma de fração, como você está vendo aí na figura, 4 oitavos, 2 quartos e 1,5, essa forma aqui vai ser a minha fração e números racionais. E quando tiver em números decimais, como 1 centésimo, 1 milésimo, 1 décimo, esse também vai ser os números racionais. Agora, lembre-se, quando tiver os números naturais, eles são números racionais? Não. Todo número natural, ele não é um número racional. E também nós vimos aqui a transformação de um número decimal para uma fração. Lembra do slide anterior? Aqui, ó, 1 décimo, 1 centésimo e 1 milésimo. Vamos para nossas questões? Olha aí. Observe essa figura, essa imagem aí. Nós temos dois exemplos. Entre os números racionais a seguir, quais podem ser utilizados para representar a figura colorida azul e a figura colorida amarela? Veja, no exemplo primeiro, que nós temos azul, nós dividimos em quantas partes? Em 10. Sendo que quantas tem pintadas? 5. Lembra? Numerador e denominador. Então, qual é o meu numerador aí? Justamente é o número 5, que é a minha parte pintada da minha fração. E o total que eu reparti a fração é o meu denominador, que foi em 10 partes. Então, o quadradinho azul, que está pintado de azul, eu posso representar da seguinte maneira. Em formas decimais, 0,4. E em fração, vai ser quanto? 4 décimos. Sendo que a amarela eu pintei em quantas partes? 5. Em números decimais, eu vou representar em quanto? 0,5. E em forma de fração? Vai existir duas maneiras aí da gente representar. Tanto eu posso representar 5 décimo, como eu posso representar 1,5, porque eu pintei a metade da minha figura. Então, toda vez quando vir uma fração 1,5, você vai saber que essa figura ou uma parte ou uma maçã, ela foi dividida ao meio. Então, 1,5 ou 5, no caso da questão amarela aqui, 5 décimos. Olha aí como o João resolveu. Trouxe um exemplo aí para vocês, Como a gente acabou de
ver a explicação. João, com a figura, ele tem 10 partes apenas, então ele pintou só 4 de azul e representou a fração 4/10. Carolina, como a figura foi dividida em 10 partes, cada parte representada significa 1/10 do inteiro. Lembra a questão do inteiro e do décimo. Tendo 4 partes pintadas, que ficou 4/10. E Ana colocou, se dividíssemos a mesma figura em 5 partes e pintássemos 2, teríamos a mesma representação, mas com a fração diferente. Por quê? Ela dividiu, na anterior, foi dividida em 10 partes. Já Ana dividiu em 5 partes, que é a parte do meu denominador. Só que ela utilizou, das partes pintadas, ela utilizou quantas? Só 2, que foi o meu numerador. Então, ficou 2/5. Olha aí, a questãozinha de João. João também dividiu em 10 partes. Portanto, cada parte representa 1/10 do inteiro. As 5 partes pintadas correspondem ao meu 5/10. Ficou 5/10. Carolina representou em forma de fração. Ela fez o quê? 10 partes, né? Dividiu as 10 partes. E pintou quantas? 5. Então, a parte pintada foi justamente a parte do meu numerador. E o total que ela repartiu é o meu denominador. Formou a fração 5/10. Já Ana, né? Ela disse o quê? Eu possuo a metade de 2 das partes pintadas. Ela, portanto, representou da fração 1/2, porque foi dividida ao meio. Você lembra que a gente trabalhou a reta numérica? Dei um exemplo de quê? Da nossa régua. Então, a gente vai revisar mais um pouquinho sobre a reta numérica. Veja aí. Os números decimais estão relacionados às frações de base 10. Assim, os números 1,2 e 1,3 são decimais e representam, respectivamente, um inteiro de 2/10 e um inteiro de 3/10. Logo, cada unidade, ao ser dividida em 10 partes menores, obtém os décimos e cada décimo, a distância dele é dividida em 10 partes menores que correspondem ao meu centésimo. Na régua, a representação dos inteiros corresponde à medida de centímetro. E ao dividi-lo em 10 partes, você vai ter uma representação de milímetros. Então, cada 10 milímetros que vai ter 1 centímetro, que é uma unidade maior que o milímetro. Coloquei a observação de uma reguinha aí. Veja que ela começa do 0 até o numeral 20. Então, essa distância do meu 0 para o número 1, esses justamente são os meus milímetros, que tem 10 para poder chegar o centímetro, que é o numeral 1. Veja uma atividade aí. Ele diz assim: Cauê e Guilherme estavam brincando de lançar disco em uma pista numerada para ver quem os lançam mais longe. Então, Cauê, quando ele lançou, né, o seu disco, caiu na marquinha entre
1,2 e 1,3 metros. Quase em cima de 1,3. Quase. Já Guilherme, quando lançou também o seu disco, né? Ele encontrou entre a marquinha 1,5 e 1,6 metros. Aproximadamente bastante de 1,5 metros. Como é que você vai representar nessa reta aí numerada? Abaixo, as distâncias de Cauê e Guilherme. Pense direitinho. Como você pode colocar na distância da sua reta numérica. Olha aí a resolução de Cauê. Veja, nossa reta numérica. Então, a distância entre 1,2 chegando perto a 1,3 vai ficar aqui, ó. Nessa distanciazinha. Porém, quase em cima de 1,3. Por quê? Ele está entre 1,28 e 1,29. Lembra que eu disse que a distância de cada milímetro é 10 pontinho? Que são os milímetrozinhos? Então, você tem que ver que ficou entre 1,2 e 1,3. Já Guilherme, veja o resultado de Guilherme. Qual foi a distância dele? Entre 1,51 e 1,52. Olha aí, ó, a distância de Guilherme, do disco que ele arremessou. Lembra também do slide anterior das posições da reta numérica? Veja que a gente viu tanto o meu número natural, que são meus números inteiros, como a gente viu em forma de fração, que são meus números decimais, que fica entre um número natural e o outro. Exemplo, aqui eu tenho 1/3. O meu 1/3 vai ficar entre o numeral 1 e 2 da minha reta numérica. Olha aí, outra questão. Como é que você vai fazer? Você vem em casa, você vai pegar a sua régua e vai construir sua reta numérica. E vai colocar os pontinhos. Aqui nós estamos aprendendo os números positivos. Então, todo o meu número positivo vai começar do meu zero à direita. Os negativos a gente vai aprender depois. Porque se você observar a reta numérica, ela tanto tem os números negativos como positivo. O negativo vai ser sempre ao meu lado esquerdo e o positivo à direita. Então, hoje nós estamos aprendendo ela no número positivo. E trouxe uma fração aqui, entre 1/3 e 2/3. Se eu for representar na minha reta numérica, começamos do zero. Então, aqui a gente está trabalhando o numeral 1. Então, iniciei do zero. E lembre-se que da distância do zero ao numeral 1, ele tem 10. Então, eu quero representar o meu 1/3 e 2/3. Aonde é que eu vou colocar a posição? Olha aí, ó, na reta numérica do exemplo aqui. Parte vermelha, embaixo do negrito, né? Do preto. Então, nós temos aqui, do zero, coloquei 1/3 e, em seguida, é o meu 2/3 da minha reta numérica. Olha outro exemplo. Trouxe 3 frações.
Onde? 1, tem 2, 4 e 7, né? Da minha fração. Aonde ela vai ficar? Olha aí o exemplo. 2 sobre 9, que vai ficar. Aqui é como se está representando o numeral 1 sobre 9. Aqui vai ser 2 sobre 9. E o 3 aqui. Então, o meu 4 vai ficar entre o 2, né? Vou pular a casinha do 3 e ficou o 4. E em seguida, aqui é o 5 e o 6 sobre 9, ficou o 7 sobre o 9. Vamos dar a nossa revisada agora? O que nós aprendemos? Que toda fração tem uma representação decimal. Para eu fazer uma fração, eu posso transformar o número decimais para fração. E posso também, da fração, transformar em número decimal. Então, todo decimal tem sua representação fracionária. E vimos também que, para representar um número decimal na reta numerada, devemos primeiro analisar e identificar as medidas em destaque, em que corresponde ao centímetro. Então, você analisa a reta, vê o que a questão está pedindo para poder você colocar na reta numérica certinha. E ao identificar, você vai reconhecer entre quais os números inteiros vai estar. Entre centímetro, que se encontra o numeral que queremos localizar. E entre os centímetros, nós aprendemos que ele tem a divisão. A divisão é o quê? 10 divisões, que são os meus milímetros. Como? 1 milímetro é dividido em 10 milímetros. E cada 10 milímetros é que vai formar o meu centímetro. Entenderam? Então, agora eu desafio para vocês. Pegue esse slide, refaça a atividade em casa, no seu caderninho. E por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos estudar outro novo assunto. Uma continuação também de um pouco da reta numérica. Para vocês aprender mais. Não deixe de assistir e até a próxima. Tchau!